Nos últimos vídeos eu tenho falado bastante sobre a qualidade de uma boa comunicação que ajuda a fortalecer qualquer relacionamento. Nesse vídeo nós vamos dar bastante ênfase sobre esse assunto, sobre a boa comunicação, o quanto ela é importante para fazer com que os relacionamentos durem, sejam mais próximos e, claro, sejam sempre muito mais felizes. Então você vai entender qual que é o seu papel nesse sentido de comunicação e como você pode melhorar isso em seu relacionamento. Quando você entende que a comunicação ela é algo essencial para qualquer relacionamento durar, para resolver conflitos, para buscar assim uma melhor comunicação, para que você tenha assim mais felicidade com o seu cônjuge, com sua noiva, seu noivo, namorado, enfim, você vai querer realmente aprender a melhorar a sua comunicação e praticar ela sempre no seu relacionamento. Então, eu separei aqui algumas dicas muito importantes que vão ajudar você nesse sentido. Como eu falei em outros vídeos recentes, a comunicação ela é a base para qualquer relacionamento. Ou seja, pensa num relacionamento, a base, que é aquilo que sustenta o relacionamento, é a comunicação. É justamente através da nossa comunicação que nós revelamos os nossos sentimentos, que nós compartilhamos aquilo que nós pensamos, os nossos desejos, as nossas vontades. Quando você tem uma comunicação aberta com o seu cônjuge, com sua esposa, com seu marido, com seu noivo, noiva, namorado, namorada, você ajuda a não ter maus entendidos. Você aprende a resolver conflitos. E o melhor de tudo, você constrói confiança. Quando eu falo de construir confiança, é claro que eu estou falando de confiança mútua, aquela que você dá e aquela que você recebe. Bom, o primeiro passo para você melhorar a sua comunicação é você aprender a escutar. Hoje em dia, as pessoas no mundo inteiro estão com um grave problema nesse sentido. Elas não têm paciência para escutar. Quando alguém começa a falar alguma coisa, ela já interrompe, querendo falar uma ideia dela, falar algo que ela já lembrou, ou tentando corrigir. Enfim, as pessoas não estão com paciência para escutar mais. E isso tem acontecido também em relacionamentos. Você, para se dar bem no seu relacionamento, você precisa aprender uma coisa chamada escuta ativa. Já ouviu falar sobre isso? Existe uma grande diferença, inclusive, sobre escutar e ouvir. Quando nós estamos falando algo em ouvir, você está falando do seu proceder natural do seu corpo, que envolve tímpano, processamento do áudio que é recebido através de ondas sonoras pelo seu corpo. Todo esse processo faz parte de uma coisa chamada audição, ou seja, você ouve. Então, quando você ouve, você não precisa processar informações. Simples assim. Você ouve dezenas de sons diferentes ao redor, em qualquer lugar que você vai. Na rua você ouve barulho de carro, ouve gente cantando, gente brigando, gente gritando, moto, buzina, tudo de uma vez. Só que você não está processando essas informações, você está ouvindo. Escutar é diferente. Escutar envolve esforço, porque você vai perceber o que está sendo falado, dito, tocado de música, por exemplo. E aí, com essas informações que você tem recebido, você começa a processar isso no seu cérebro. Ou seja, você começa a entender aquilo que está escutando e começa a aplicar aquilo para a sua vida. Isso é escuta ativa. É esse tipo de escuta que você precisa ter com seu namorado, com sua namorada, com seu esposo, com sua esposa. Aprender isso. Aprender a fazer isso. Quando nós falamos de escuta ativa, estamos falando de escutar sem interromper. Isso é essencial. Você precisa aprender a escutar a pessoa sem interromper ela. Quando você interrompe uma pessoa quando ela está falando com você, é uma demonstração clara que você não está respeitando aquilo que ela está falando, que você não está valorizando aquilo que ela está falando com você. Em outras palavras, é uma falta de respeito. Quando você ouve atentamente aquilo que está sendo falado, quando você escuta, processa sem interromper, você mostra respeito por aquilo que aquela pessoa está falando. Além de demonstrar respeito, você mostra que você valoriza o que ela está sendo dito, aquilo que está sendo dito para você. Então, como é que eu posso aprender a desenvolver a escutativa? Quando eu estou ouvindo alguma coisa, quando a pessoa terminou de falar, pergunte algo sobre aquela conversa para ela. Tá, mas e o que ela fez depois disso? E como que ela resolveu essa situação? Poxa, e o que você aprendeu daquilo que você conviveu? Daquilo que você passou no passado? Mostre interesse através de perguntas, mas a pergunta só pode vir quando a pessoa terminar de falar. Ou seja, se mostra que ouviu atentamente, que escutou, prestou atenção, valorizou olhando nos olhos da pessoa. E quando a pessoa terminou de falar, você
quer saber mais perguntando sobre o assunto. Isso fará com que a pessoa se sinta bem em conversar com você. Isso é essencial em um relacionamento. Quando você falar com o seu cônjuge, com sua esposa, marido, tente ser o mais direto possível, sem rodeios, mas sempre de uma forma muito respeitosa. Não aumente o tom para conversar, pois esse tipo de conversa com amigos você não faz isso. Mas às vezes com o marido e esposa a gente acaba elevando o tom sem necessidade. Quando você falar de algo, seja honesto. Conte o que você está sentindo, suas ansiedades, seus medos, incertezas. Como eu falei em outros vídeos, quando você é claro naquilo que você conversa, que você expõe, você acaba resolvendo mal entendidos, você deixa claramente suas ideias para não haver outras interpretações. Vamos fazer uma breve comparação com uma coisa que é bem cotidiana. Imagina um aeroporto. Vamos pensar que o seu relacionamento ele é como se fosse um avião. Pensa a partir de agora que o seu relacionamento é como se fosse uma aeronave, um avião comercial. A comunicação entre o piloto e a torre de comando é essencial para que a aeronave, ou seja, o relacionamento, não sofra um acidente, para que não aconteça nenhuma coisa que destrua o avião. Então a comunicação precisa ser constante, ela precisa ser direta e ela precisa ser clara, honesta, para que o avião possa decolar, atingir o seu objetivo, que é o destino, e consiga sim pousar adequadamente. Se não houvesse uma comunicação clara entre a torre de comando e o piloto, esse avião não conseguiria chegar a um destino, não conseguiria talvez decolar e muito menos conseguiria pousar com segurança. A aeronave, que nesse caso dessa ilustração seria o relacionamento, o compromisso, ele poderia ficar comprometido. Então a comunicação ela é a essência de tudo, é a base, como a gente disse no início do vídeo. Agora presta bastante atenção neste ponto. Em uma comunicação, não foque na outra pessoa, foque em você. Como assim? Você precisa focar naquilo que você sente, em vez de acusar a outra pessoa de alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Quando você estiver falando de uma coisa que você não gosta, você pode começar a frase falando: olha, eu fico muito triste quando você faz isso, isso e isso. Ou quando você deixa de fazer isso. Isso acaba me entristecendo. Isso é bem melhor do que você falar que, você nunca faz isso, e quando você faz isso, você acaba fazendo isso, aquilo e aquilo junto. A forma como você apresenta um problema, ela pode ser um pouco desafiadora. E isso, ao invés de ajudar a resolver, acaba piorando uma situação. Quando você joga a culpa para uma pessoa, você está meio que atacando ela. Ou ela vai ficar na defensiva, ou ela vai atacar de volta. Essa é a reação humana para um ataque. Ou você defende, ou você revida. Então, ao invés de jogar o problema para outra pessoa, joga para si. E faz com que a outra pessoa entenda o problema e ela encontre a solução desse problema. Existe uma comunicação chamada passiva-agressiva, já ouviu falar? Onde é aquele tipo de comunicação que tem sarcasmos ou muitas vezes indiretas. Isso é muito ruim para um relacionamento. Isso não ajuda em nada. Ser sarcástico em uma comunicação não ajuda em nada. Como eu disse, você precisa ser sempre direto e respeitoso. Evite comportamentos que possam ferir ou mesmo confundir o seu parceiro. Outro detalhe, sempre escolha um momento adequado para você poder conversar. Busque momentos em que vocês dois estejam calmos, isso é essencial, que vocês não estejam com pressa e que vocês não estejam cansados ou mesmo com fome. Por que cansados e com fome não? Porque geralmente quando a pessoa está cansada ou com fome, ela está de mau humor. Isso é normal da mente humana. Tem até um vídeo que eu faço no banheiro que eu explico por que as pessoas ficam mal-humoradas quando elas estão assim. Então, quando está com fome ou cansada, não procure conversa. Procure quando ela está descansada, sem pressa, tranquila e calma. Esse é o melhor momento para conversar. Sempre quando você conversar com alguém, mostre empatia. E o que é empatia? É você se colocar na pele da pessoa. Se você se colocar na pele do seu marido ou da sua esposa, será que ela gostaria do tom que você está usando na conversa? Será que ela gostaria do tipo de conversa que vocês estão tendo? Tente entender a perspectiva, ou seja, como que a pessoa enxerga a forma como eu falo. Quando você aprende a demonstrar empatia e começa a entender sobre perspectiva, ou seja, o outro lado da moeda, você aprende a resolver problemas, conflitos, desentendimentos de uma maneira muito mais fácil. Outro fator, reconheça sempre
os esforços do seu parceiro, por mínimos que sejam. Elogie ele, elogie ela. Isso fará com que ela se sinta valorizada ou valorizado. Isso também é muito bom para uma boa comunicação. Aprecie e valorize os esforços. Esse é um aspecto interessante. Todos nós gostamos de elogios. Todos nós gostamos de ser reconhecido por aquilo que nós fazemos. Fazendo isso todos os dias, você fortalece o seu vínculo, o seu relacionamento, e o seu parceiro, o seu cônjuge vai se sentir muito mais valorizado e atraído por você. Agora, uma coisa que é importante eu falar nesse final de vídeo é o seguinte: todo relacionamento, seja casamento, noivado, vai ter conflitos. Um casal sucedido hoje não é um casal que é medido pela quantidade de conflito. Aquele que tem menos conflito é o mais bem-sucedido. Não é isso. Todos vão ter. Só que um casal bem-sucedido, ele é conhecido pela forma como eles resolvem os conflitos, como eles resolvem os problemas. Quando você resolve de maneira pacífica, qualquer conflito que aconteça, o seu relacionamento tende a durar muito tempo. Então lembre-se disso. A forma como nós lidamos com os conflitos é o que conta. O que achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, claro, deixa um like e qualquer dúvida que você tiver, mande mensagem para nós. Inclusive, nós temos e-books gratuitos que falam sobre esse tipo de relacionamento e comunicação, como você pode melhorar isso, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem pra gente que a gente manda para você esse e-book gratuito. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente se vê então num próximo vídeo. Até lá!